Oi, Oi, tudo achei? bom? Deu Achou? certo? Deu super certo. Eu tava aqui Bem-vindo. doidão, tentando saber como entrar. Eu não sei entrar nesses negócios, Patrícia. É Tá ruim. todo, tá todo mundo se virando com isso. Essa é a nossa janelinha atual, não tem outro jeito. Guerra, guerra. Vamos lá, consegui. Uma forma da gente poder se ver, se encontrar, conversar, bater um papo. E tá todo mundo aí se virando com as novas tecnologias. Eu queria te agradecer Perfeito. muitíssimo. Era para a gente ter se encontrado em abril, mas foi possível, né? Em Mas acho que Curitiba, né? Curitiba. Mas esse encontro ainda acontecerá pessoalmente. Tenho esperanças. Com Bom, certeza. vou te apresentar, embora você dispense apresentações, mas vamos lá. Hoje eu converso com Marcelo Veras, que é psicanalista da Associação Mundial de Psicanálise e da Escola Brasileira de Psicanálise, a EBP. Mestre em psicanálise pela Universidade de Paris 8, doutor pela UFRJ, psiquiatra da Universidade Federal da Bahia e autor de A Loucura Entre Nós, pela editora Contracapa, e Selfie, Logo Existo, pela editora Currupio. Bom, Marcelo, eu queria começar desmembrando esse nosso tema, né? Toda vez que eu pensava no mal-estar no isolamento dos corpos, eu pensava mal-estar e isolamento dos corpos, né? E fiquei muitas voltas com os textos de Freud, né? O Mal-Estar na Civilização, que é de 1929, né? E o Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Né? E eu sempre me remeto a como esses dois textos são tão atuais, né? Eu comecei a buscá-los na época das eleições, né? Acho que também foi uma época de angústia para muitas pessoas, né? E é uma angústia que agora vem retornando com tudo isso que a gente está vivendo na, na política, né? Que não é só uma crise de saúde pública, mas é uma crise que atravessa a política e cada vez que a gente liga o noticiário é uma angústia enorme, né? A gente perde o sono, né? Os analisantes têm reclamado muito disso, né? De, nossa, não aguento mais ver noticiário, né? Não aguento mais ouvir falar de política. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, primeiro, para a gente abrir. Que mal-estar é esse que nos atravessa? Como é que a gente lida com isso que tem atravessado a boa parte de nós, né? Para a gente não estar todo mundo. Pois é, né? O primeiro ponto que eu gosto de separar um pouco, na verdade não sou eu, isso daí tem várias pessoas que trabalharam já isso com a questão da epistemologia, por exemplo, da AIDS. Tem uma pessoa que é Patrícia Treichler, por exemplo, que trabalha isso muito bem, é que é preciso decompor a questão da pandemia em uma pandemia onde há aspectos do real, onde há aspectos do simbólico, e mesmo no simbólico, a Patrícia Treichler trabalhou muito com a Susan Sontag, por exemplo, ela, na época da AIDS, decompõe isso em simbólico, no sentido de significante, do que é o significado que isso produz, e do que de uma certa maneira, um certo símbolo, algo do simbólico, do icônico dessa nossa experiência, não é? Ora, Uhum. o que a gente percebe? Primeiro, eu costumo dizer que Hollywood vem nos preparando há mais de 30 anos para o fim do mundo. Então, quando a gente já entra nessa experiência, entramos já nessa experiência com trilha sonora. A gente sempre sabe que tem um cientista que vai descobrir algo impressionante no começo, que vai dizer para o governo que o governo vai negligenciar isso e que só lá pelo meio do Marcelo, Tá me ouvindo, Patrícia? agora voltou. Ah, deu um bug aí, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é como essa trajetória ela é tão construída que quando entramos nela, parece que já temos o roteiro todo construído. Quando, na verdade, acaba que não temos a experiência singular de sermos atravessados pela experiência da separação dos corpos, pela experiência do luto individual, porque o luto já é coletivo. Na hora que você liga a televisão, que você sabe que a cada dia morrem 800 mortos, isso já nos inscreve
na identificação. Freud, ele trabalha muito isso, né, em 1900, quando ele trabalha com a psicologia das massas, né, nos anos 20. Ele vai trabalhar que existe aquela identificação, que é a identificação da perda pela falta, que a gente conhece como... Oi, Patrícia. Oi, estou te Tá ouvindo, me mas ouvindo agora? parece que tá travando bastante, aí o pessoal E está eu falando. descobri o que acontece. Eu fui para o 4G. Isso daqui a gente vai descobrindo com o tempo, assim. Nós estamos Uhum. virando um pouco hackers, assim, nessa experiência. Bom, o que que eu queria dizer é que nós não temos o tempo de viver a experiência bruta, que a nossa experiência, quando a gente entra na experiência, ela já está pré-construída, né? Já temos, de uma certa maneira, um roteiro quase que definido, onde só falta a trilha sonora, e não é assim que a gente vive, cada um vive muito singularmente essa experiência. Talvez o que a psicanálise possa fazer de um pouco diferente seja exatamente mostrar a singularidade com que cada um vive isso. Eu tenho atualmente, por exemplo, já me aconteceu de atender pacientes meus agora, essa semana, por exemplo, no UTI, em dúvida se ia entrar no respirador ou se não ia entrar no respirador. Eu falei, eu quero falar com o meu analista antes. E ao falar, conversar comigo, uma certa calma se instala ali, que depois o médico diz, não, realmente você tinha razão, essa falta de ar sua era mais ansiedade do que propriamente. Ele com Covid lá na UTI, entrou naquele momento no respirador, você entendeu? Ou seja, aquela ansiedade que ele vinha sentindo, a palavra surtiu um certo efeito ali. Então, o que eu vejo é isso, é que é um momento ímpar. O que mais me preocupa nesse momento é ter a ideia de que vamos saber tudo o que está acontecendo. O real para Lacan, principalmente no último Lacan, é exatamente aquilo que não tem nada a ver com sentido. Então, se sentido vai para um lado, real vai para o outro, né? A partir do RSI, a partir do cenário 21, 22, a gente já começa a perceber isso. Ou seja, eu não tenho muita pressa em dar sentidos para a experiência, porque a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Então, eu não quero chegar agora e dizer assim, sei tudo. Eu leio, eu fiquei um pouco, por exemplo, tanto inquieto quando eu li o Agamben, que me pareceu assim de um derrotismo impressionante, quanto eu li o Michel Louis Beck na França, que fala uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, vai passar um ano, dois, esse negócio de novo normal, a humanidade vai ser a mesma, como foi depois de todas as epidemias, né? O ser humano, ele vai apresentar esse mal-estar da civilização, passado esse primeiro momento, vai ser o mesmo mal-estar da civilização. Ou seja, eu fico entre um certo tipo de apocalipse e algo do extremamente humano, que é o modo como vivemos isso sem ser pelo coletivo, Patrícia. Uhum. Bom, como é que você avalia assim, uma parcela da população que tem minimizado a pandemia enquanto tragédia, que se nega a acreditar que realmente a gente está passando por esse momento? Tem gente que até fala que o vírus não existe. O que é esse negacionismo? Eu acho que, como você falou, a gente percebe, eu estava ouvindo, por exemplo, uma intervenção do professor Naumar, que foi reitor aqui da UFBA na Abrasco, e ele fez assim, uma repartição que é muito interessante. Existe uma diferença entre ciência, entre pseudociência, entre fake ciência, que não é a mesma coisa que pseudociência, né? E o que é simplesmente o negacionismo, né? Esse negacionismo, o que a gente percebe é que ele entra como uma vontade radical ou uma necessidade radical
de não querer saber sobre o real, né? Ou seja, é um pouco diferente do modo como a pseudociência, que sempre tenta trazer alguns argumentos e tenta mostrar, mas no fundo, quando você tenta verificar aquilo, não é lá muito científico, isso é uma questão, e do que a fake ciência, que é simplesmente eu me utilizar dos conceitos da ciência, fingindo que aquilo é ciência, e aí eu coloco a marca cientificamente provado, porque não tem prova nenhuma, de má fé, né? Por exemplo, o que o professor Naumai falou, que me impressionou muito, como ele dizendo, como esse conceito de isolamento vertical, que nunca existiu. Ele se deu o trabalho de procurar, ele é um grande epidemiologista, né? Um currículo invejável, ele se deu o trabalho de buscar saber de onde surge isso. Isso surge de uma pessoa absolutamente obscura, que em março foi utilizado por Donald Trump e 2 dias depois já imediatamente foi usado pelo governo brasileiro, sendo que isso sequer existe como conceito epidemiológico, quer dizer, nunca houve essa história de isolamento vertical, como ele é colocado, não é? Ou seja, isso mostra como nós estamos completamente jogados entre uma situação real e uma epidemia que a gente chama de infodemia, né, de significantes, os mais diversos, que vão ser usados para usos políticos, né? Para mim, como psicanalista, isso é algo que eu vejo com muita... A gente já está vendo muito isso. Vários psicanalistas estão discutindo, existe o Psicanalistas pela Democracia, que é um grupo, por exemplo, que é muito ativo nisso, eu sei que você conhece. O que mais me interessa no momento atual é perceber como isso influencia a separação dos corpos, a disciplina dos corpos e a libido. Porque assim, a impressão que me dá, Patrícia, é que nós estamos entrando no momento onde certamente, por exemplo, a neurose obsessiva vai imperar. Né? A negação dos desejos, né? Todo desejo será culpado, toda transgressão será culpada, a libido será culpada. Se eu quiser sair na rua, haverá realmente um sentimento de culpa. Essa questão é curioso, que nada mais obsessivo que lavar excessivamente as mãos. Você sabe disso, né? Então, eu falei, repente, sairemos todos com toque dessa pandemia. Todos com toque, exato. Então isso mostra a minha indagação, porque é diferente eu estar falando para você. Por quê? Porque eu estou falando para vários lugares, mas eu não tenho muitos espaços, fora talvez a EBP, para falar para psicanalistas. E para mim, a grande questão no momento que eu penso é como isso vai influenciar a gramática do desejo daqui para frente. Né? Ou seja, eu fico mais pensando se haverá um outro cultural que vai ser uma grande neurose obsessiva, como se e aí se a gente pensa como Freud, né? Se a neurose obsessiva é um dialeto da histeria, de que modo agora haverá uma imposição desse dialeto na separação e na libido entre os corpos, né? De que maneira isso vai nos atravessar como seres sexuados. Esta que é a minha questão no momento atual, porque é a questão aqui passado, por exemplo, como todo mundo, eu não sou o rei do virtual, tem gente que faz super bem, eu não tenho teoria sobre isso ainda, não consigo ter, é incapacidade minha mesmo, assim, para mim é complicado, eu fico atendendo, eu morro de medo assim de que caia o sinal, como aconteceu com a gente agora, e o cara se sinta interpretado por mim, assim, foi uma interpretação, ele bateu assim. Foi um corte. Tá tudo muito bizarro ainda, né? É difícil, né? Mas a gente vai fazendo o que pode. Mas eu não queria deixar claro que, para mim, é uma situação de extrema precariedade. Na minha clínica, estou fazendo? Claro que estou fazendo, como todos os colegas estão fazendo. No começo ainda resisti um pouco, eles foram vindo, e agora acabou que eu não tenho uma teoria sobre a clínica que eu estou fazendo, mas eu tenho certamente uma experiência de 2 meses
que já me permite ter algumas reflexões, Patrícia, né, sobre o que está acontecendo. E uma coisa que eu percebo, assim, que eu acho que é do momento atual, alguns pontos. Ponto 1, como eu falei, nada vai mudar muito. Então, no começo, na primeira, segunda, terceira semana, o impacto da velha senhora que a gente conhece, que se chama morte, que tinha sumido da civilização, né? Assim, a civilização não queria saber mais da morte, né? Eu me lembro da minha infância, eu via vizinhos que, quando morriam, eram velados na mesa da sala de jantar, né? De repente, a morte foi sendo banida, e me incomoda quando eu vejo, por exemplo, assim, crianças, não leve a netinha para ver o enterro do vovô, porque ela não pode... e ela não faz o luto, né? Ou seja, uma civilização que negava o luto, num certo hedonismo, numa certa necessidade de viver extremamente o presente, né? A gente percebia isso. E talvez o que mais me chamou a atenção é que, passados 2 ou 3 semanas, as velhas questões foram voltando. As questões conjugais, as questões de trabalho, os sintomas, a fantasia. Isso tudo começou depois a voltar, normalmente. Então, eu acredito que, hoje em dia, eu lido... Há uma parte que é um certo real, que atravessa todo mundo, atropelados pela questão econômica, alguns não estão podendo trabalhar, não estão, né? Estão muito preocupados com o futuro, há alguns que perderam próximos, então é um luto muito grande. Mas onde eu penso que há talvez uma mudança por algum tempo é no próprio baile de máscaras, onde, digamos que se tínhamos uma dúvida até 2020 sobre o que é a virtualidade na contemporaneidade, o que mudou realmente é que agora a virtualidade ela entrou, ela sentou, tomou o lugar dela, e daqui para frente vai ser assim, na psicanálise, nas relações de trabalho, nas relações políticas, na prostituição, em tudo. Eu vejo que isso é um caminho que veio para ficar, o que marca uma interrogação sobre o que são os corpos. E agora, já caminhando um pouquinho para nosso tema, qual é o estatuto do corpo para a psicanálise, né? Você falou um pouquinho dessa coisa da neurose, né? Eu tenho ido à rua pouquíssimo, essencialmente necessário mesmo, mas eu já me pego desviando das pessoas na rua. Eu percebi esse movimento em mim e em algumas pessoas também. Então, quer dizer, a hora que voltarmos ao normal, com todas as aspas aí, a gente não vai voltar da mesma forma como saiu. E essa expressão que está sendo extremamente usada, que é o novo normal, é uma expressão que também traz o seu avesso, que é o novo anormal. E o desejo, ele será sempre anormal, ele é sempre transgressor de alguma maneira. O desejo, ele é talvez a maior invenção humana para nos fazer atingir o outro, para uma certa alteridade. Então, é claro, alguns códigos de conduta, alguns códigos no começo, eles serão bem fortes por uma razão muito simples, porque para além do que estamos vivendo, do real da epidemia, o que mais me chama a atenção é o modo como tem sido praticamente impossível. Perceba bem, Patrícia, o vírus, ele sequer é vivo, sequer é um ser vivo, ele não é um animal. Tanto é que as pessoas têm uma ideia que vão estar andando na rua e o vírus vai nos atacar. O vírus, ele precisa ser, né, ele precisa de nós humanos para transmitir os locais onde colocamos as mãos e tudo isso. Então, isso mostra o seguinte, como é impossível para nós aceitarmos o real do vírus, que é um puro sem sentido, né, um evento real, e como temos uma tendência a imaginarizar isso, dando uma cara, um rosto a ele. Esse rosto pode ser, por exemplo, o vírus chinês, pode ser assim, a invenção americana, é uma coisa anticomunista, é uma coisa... É interessante como é difícil que possamos
abordar o vírus pelo real sem rapidamente incluí-lo numa constelação semântica e a partir daí tentarmos dar um rosto a esse vírus. Então, o que eu mais temo é que, obviamente, o que vai acontecer é que em uma sociedade onde já caminhávamos para a segregação, muito antes do vírus, os fenômenos migratórios, o que aconteceu com a Europa, por exemplo, com a Inglaterra saindo do espaço Schengen, quando a Inglaterra decide sair, muito antes, já vínhamos acompanhando, talvez nos últimos 5 anos principalmente, uma ascendência de governos colocando um pouco de lado a questão da alteridade, né, tentando novos nacionalismos reaparecendo. A epidemia ela me parece vir como corolário de algo que Lacan já vinha colocando com muito pessimismo ao falar do futuro dos mercados comuns e talvez desse mundo capitalista, que é a segregação. Então, parece que a humanidade encontrou finalmente, talvez, o clímax em um argumento, entre aspas, científico para respaldar, apenas entre aspas, Patrícia, para respaldar a segregação, a meu ver. Qual a diferença para você entre isolamento social e distanciamento dos corpos? Eu vi uma fala sua essa semana e me chamou bastante atenção essa separação que você faz, né? Inclusive você falou que você não gosta da expressão, né? Isolamento social, ou distanciamento social. Certamente, Patrícia, porque eu acho que nunca nos comunicamos tanto quanto agora. Ou seja, a diferença de estarmos sendo atravessados por esse momento no mundo onde já existe internet, comunicação, WhatsApp, link, e o que seria estarmos sendo atravessados por isso na gripe espanhola, lá em 1918, é exatamente essa, de que parece que finalmente a virtualidade mostrou para que veio. Porque o que me parece é que as redes sociais, que é onde mais a gente perceberia, né, a questão da virtualidade, me parece que ela servia muito mais para reiterar a imagem narcísica. Então éramos todos grandes narcisistas postando selfies e imagens, devassando nossa intimidade, e não necessariamente para o principal, que seria comunicar, seria falar com o outro. Ou seja, a prova disso, talvez se foi na mesma live que eu estou pensando, eu tinha chamado a atenção, um trabalho feito no ano passado nos Estados Unidos, que quem quiser depois eu posso passar a referência, que pegou, por exemplo, um grupo de pessoas deprimidas e um grupo de pessoas sem esse tal diagnóstico de depressão, mesmo sabendo entre nós que depressão é um troço muito relativo, e foram, sob consulta, às páginas das redes sociais dessas pessoas 2 anos, mais ou menos, antes. Olha, o que eles perceberam? Que as pessoas que não estavam incluídas nesse grupo da depressão, elas realmente usavam a página de uma maneira narcísica, para se mostrar, ou então para xeretar a vida do outro, para contar piadinha, colocar meme. Mas, nesse grupo dos ditos depressivos, o que se constatou é que essas pessoas buscavam a rede social, acreditando que na rede social ia encontrar um outro do outro lado que pudesse apoiá-los. E não encontravam. Então, no fundo, elas iam até a rede social acreditando que o nome era rede social. E não era. Ou seja, era uma rede que, no fundo, estava se tornando uma grande ressonância, uma grande caixa de espelhos. Estávamos ali, no fundo, nos vendo, né? É aquilo que eu falava, não adiantava ir para Paris sem tirar um selfie com a Torre Eiffel no fundo. Não é isso? Ora, o que muda? Primeira coisa que você já percebeu, desapareceram as selfies. Né? As selfies sumiram das redes sociais. Segundo ponto, que eu acho que é fundamental,
são as lives. Isso que a gente está fazendo agora, que eu até brinco, eu gosto de usar um meme ali do João Travolta, fazendo staying na live. Ou seja, qual é a diferença da live para o selfie? É o presente. É a questão do corpo presente. Ou seja, o selfie é um retrato datado de uma certa maneira, colocado ali, fixado no tempo. Então, o selfie faz um marco temporal, digamos assim. A live, mesmo que ela possa ficar um pouco datada, mas o mais importante da live é justamente colocar corpos presentes, né? Corpos presentes falantes em cena. Então, é nesse modo como vamos perceber que a separação, mesmo de corpos, é como se pudéssemos, de uma certa maneira, reintroduzir a noção do corpo. Me parece, eu tenho a impressão até que muitas pessoas vêm trabalhando isso com relação à psicanálise. Teorizando, acho que o Kneip, por exemplo, vem falando muito sobre isso, algumas pessoas que eu leio, recentemente Marcos André e Romildo também falaram muito sobre isso. Ou seja, me parece que o que é necessário para a psicanálise no momento é descobrir qual é a mínima unidade possível de presença para dizer que estamos ali ainda presentes, por exemplo, numa sessão analítica. Como eu trabalho atualmente com um grupo que se chama PSIL, né, o grupo que eu trabalho, que é o grupo da Universidade Federal da Bahia, a convite do reitor, do professor João Salles, onde a gente vai trabalhar com mais de 40 mil estudantes, e nesse momento muitos estão extremamente ansiosos. E aí a gente criou, que já tinha o PSIL, só que é do PSIL presencial, ele virou um PSIL virtual, onde temos mais ou menos 40 psicanalistas, psicólogos, mais de orientação sempre psicanalítica, lacaniana, a gente trabalha muito com eles, atendendo, acolhendo essas pessoas. A primeira coisa que chama atenção é que, se antes nos consultórios a gente tinha o analista como um pacote completo, a gente diz que agora o analista ele chega aos pedaços, né? Chega a voz, ou a imagem, ou às vezes por WhatsApp, às vezes ao telefone. Ou seja, é como se, de repente, a presença do analista tivesse que ser recolocada em questão, uma vez que o que realmente define o que é ser um analista ou de que maneira vamos trabalhar. Qual foi a medida mínima que chegamos? Não é uma conclusão fechada, como eu te falei, por favor, não tem teoria, um livro escrito sobre isso, a gente está... Mas nós, no nosso grupo, a gente colocou que o mínimo necessário é a presença como interação do par interpretado-intérprete. Ou seja, pode ser, não pode acontecer como acontece com você, comigo, por exemplo, hoje, eu acho que ontem aconteceu. Patrícia, como vai ser amanhã? 3 horas depois você me passa um WhatsApp. O que eu chamo a atenção é o seguinte: se vamos estar juntos, que seja da seguinte maneira, né? Por 15 minutos, Patrícia, eu e você vamos estar aqui, você fala, eu respondo até por WhatsApp, até por escrita, você fala, eu respondo. Que se saiba que ali é um jogo de xadrez real, naquele momento. E que vai ter interrupção e que a partir dali voltemos depois a falar. Ou seja, o mínimo da presença tem que ser uma presença que, no recorte do tempo, se tem a ideia de que há 2 corpos interagindo, que seja virtualmente, que é o que é possível, mas que aquela interação, ou seja, a gente faz como na live, valorizar o presente. Né? É claro que eu mesmo escrevi num livro que o Gilson Yanini organizou, que é o livro Cartas de Freud, não sei se você chegou a ver esse livro, né? Sim, eu tenho. Onde Freud, é claro, ele se servia de cartas para falar, mas ali não é do Freud analista em ato analisando, né? Mesmo que aquela carta tivesse um efeito interpretativo, como tudo na vida tem efeito
de interpretação. Podemos ser interpretados por tudo, até por um meteoro cai nas nossas cabeças, é claro que podemos ser interpretados. Mas me parece que essa dimensão do presente é fundamental, porque cabe a ela, ao instante, separar, é tão óbvio isso, gente, parece coisa, mas é ao mesmo tempo tão importante, separar passado e futuro e dizer que aquele ato é no presente, porque só no instante, sem passado e sem futuro, podemos pensar no ato analítico. O ato analítico é um ato em suspensão, e a interpretação por excelência é o ato analítico, né? O ato analítico é, por excelência, algo em suspensão temporal e que marca um instante, um acontecimento de um momento. Então é preciso fazer acontecer esse momento, né? O que, claro, não é tão fácil assim quando estamos capturados nas redes sociais e tem situações muito divertidas até que eu passo, às vezes, como os analisantes interpretam coisas absolutamente bizarras. E faz parte da contingência do ato. É interessante que eu tenho um analisante que eu tenho há mais de 1 ano e meio, né? Primeiro houve uma resistência, não quero fazer online, eu falei, ok, você pensa, você mudar de ideia, você me procura, aí pensou, mudou de ideia, né? E aí falou assim, nossa, nem nos meus sonhos mais bizarros eu achei que eu fosse ser atendida na casa da analista. Eu peguei, fiquei quieta, né? Não fui explicar que agora é assim, eu falei, e? Aí ele pensou e falou assim, e aí nada. Sigo na minha análise, acho que eu falei isso porque eu tô com saudade do divã. E a análise seguiu, né? Exatamente, Patrícia, assim, todos os comentários, é a sua casa, caiu a luz, mudou alguma coisa, é claro que tudo isso pode ser olhado como defesa, como contra-transferência, é claro. Sabemos disso, defesa contra o ato analítico. Então, mas sabemos desde sempre, ou seja, não é muito diferente no consultório quando, se você fica um pouco mais em silêncio, o analisante vai achar que você dormiu e vai querer olhar para trás para ver se você está acordado ou se não está, se você está fazendo alguma coisa. Ou seja, tudo isso são defesas contra exatamente o fazer avançar analítico, né? E vai ser assim. Então, no começo parece muito diferente, mas esse ponto em si não é tanto. Há muitas diferenças e eu não quero tirar. Por que eu insisto na precariedade? Me incomoda um pouco que se criem teorias fechadas sobre a psicanálise online, que eu não gosto. Eu sou meio, sei lá, eu não achava que eu era das antigas, mas eu fui descobrir que eu sou. Que é o seguinte, eu temo muito que brevemente, quando saiamos dessa pandemia, dessa quarentena, vamos sair, obviamente, vamos sair, Sim. vai ter um momento que vai sair, as coisas vão voltar ao normal, e como tudo vai voltar ao normal, essa fome capitalista também vai voltar ao normal. Sim, isso aí nada mudou. Não, nada vai mudar muito. Então, eu temo que rapidamente tenhamos a Sociedade Brasileira de Psicanálise Digital, por exemplo. Você está entendendo? Não, eu já ouvi coisas do tipo, a análise online é mais barata, tem desconto. Tem desconto. Então, assim, aliás, o que vai acontecer talvez seja isso. Seja que o presencial seja um luxo. A presença dos corpos torna-se um luxo, né? Ou seja, se houver uma banalização do virtual, acaba que a exceção também vai ter seu valor. Vai ter sido um pouco mais agalmático, né? Eu vou chegar, Patrícia, você não sabe de nada. Estou fazendo análise presencial. Vai ganhar um outro status, né? Ou vai ganhar talvez um outro... Não sei, mas como eu te falei, assim, eu não quero ser nem profeta do passado, nem do futuro. Eu não tenho competência para isso. Eu ainda estou vivendo isso. Como será esse papo nosso?
quando a gente fizer o próximo Diálogos Lacaniano em Curitiba, como a gente tinha pensado, no ano talvez de 2022 ou 2021. Lembra o ano passado? Lembra aquilo que eu falei? Alguém perguntou aqui sobre o mal-estar entre casais durante a pandemia. Pois é, mal-estar entre casais. O que acontece? Mal-estar entre casais, a má notícia que eu posso dar a essa pessoa é que Lacan tem uma péssima notícia, é que a relação sexual não existe. Não existe casal sem mal-estar. Então, a grande questão é o que acontece com as parcerias sintomáticas. Mas quando a gente já coloca que casal dos bons, não é casal Nutella, que é aqueles que se juntam pelo Tinder e se separam. Casal raiz, que é aquele casal que está junto há muito tempo. Se está junto, tem um sintoma ali. Né? Você pode reclamar do marido, da mulher, do companheiro, do que for. Mas casal raiz é aquele que está junto pelo sintoma, na minha opinião. O que a gente percebe? Coisas muito interessantes. Eu não tenho a mínima ideia se daqui a 9 meses teremos uma epidemia de partos ou de separações. Pode ser uma coisa ou outra. Né? Podemos ter mais filhos que vão sair dessa quarentena ou mais divórcios que vão sair dessa quarentena. Mas o que eu percebo são várias as questões do que significa um casal confinado. Vamos chamar um casal confinado, né? Com toda a polissemia que a palavra confinado pode trazer. Né? Situações que me ocorrem, como eu te disse, no 1 a 1. É comum os casais não treparem muito, não estarem juntos, não namorarem, não conversar e dizerem depois, a vida está tão corrida. Né? Porque o mundo contemporâneo nos faz trabalhar muito e correr muito. E vai que o que acontece aí de repente? Eles têm tempo e nada acontece. E aí vocês vai perceber que aquela vida corrida já estava ali para obturar, de uma certa maneira, exatamente um vácuo do desejo, alguma questão que já estava presente e que simplesmente agora foi destampado. Né? Isso é um ponto. Ou seja, a questão do desejo naquele casal, ela estava um pouco mascarada pelas atividades do dia a dia. E esses casais estão sofrendo um pouco, porque estão sendo um pouco mais obrigados a perceber o vácuo do desejo. Não vai funcionar muito mais. Olha, hoje nem dá porque eu estou cansado, eu estou preocupado. Isso é um lado. Outro lado é exatamente, são casais que estão conversando muito mais, estão tendo que se redescobrir. Outra coisa que eu acho que é muito importante é que nós, como psicanalistas, que não vamos entrar um pouco na moral, sei lá, talvez, da família. Aliás, eu tenho até medo de falar família hoje em dia, porque isso me dá um medo que me pega. Exatamente a função na economia libidinal que às vezes um amante ou uma amante faz. Às vezes o casal está muito bom porque tem um escape ali de um ou de outro. E aí o casal perturba exatamente porque não está havendo a possibilidade desse escape. Não é isso? E aí eles são confrontados a algo que realmente não vai dar conta. Então, o que eu percebo é isso, é que o confinamento de corpos, se ele é um confinamento de corpos, como a gente está falando, leva em questão o que é o gozo sempre singular, mas a dois juntos. Algo que eu já vinha apontando, que a virtualidade, cada vez mais, ela vinha separando muito o que seria a experiência de gozar do corpo do outro. Sim. Né? Digamos que o mundo contemporâneo, com a pornografia, estava fazendo prevalecer um universo de masturbadores. É o que a gente percebe, por exemplo, no Japão, onde mais de 40% de homens e mulheres chegam aos 30 anos de idade sem relação sexual e não querem relação sexual. O grande problema no Japão, sabemos, é que se não houver é um problema de saúde mental.
Se o governo japonês não souber muito como fazer para que a população japonesa volte a se interessar pelo sexo real entre corpos, a população japonesa em 2050 vai reduzir de 21%, são o cálculo deles, que vai quebrar a economia japonesa. Então, vai quebrar talvez mais do que a própria pandemia do vírus agora, do Covid. Ou seja, essa virtualidade, ela foi tornando o gozar do corpo do outro presencialmente algo muito problemático. Ou seja, o excesso de fantasia, ao invés de a fantasia ser algo conector de corpos, a fantasia entrou como separador de corpos. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Então, nas próprias análises, principalmente dos jovens, o que eu percebo é como, por exemplo, uma menina que se corta muito, que se mutila muito, é impressionante como essa adolescente, quando ela inicia a vida sexual dela, ela consegue dar espaço, às vezes com a ajuda da análise, é impressionante como ela para de se cortar, na maioria das vezes. Como, de repente, um outro modo de se relacionar com o gozo do corpo se inscreve ali naquele momento. Sim. Interessante. A gente falou agora sobre a questão do tempo, né? Então, o que parece que a gente está vendo agora, por exemplo, todos os dias são praticamente iguais, né? Todo mundo brinca, né? Todo dia é sábado, todo dia é domingo, todo dia é feriado, só que não, né? A gente segue aí nas nossas atividades. Também na segunda-feira. As nossas funções. E tem o outro lado, né? A sensação que a gente tem é que está trabalhando o dobro ou o triplo, né? E aí tem a ala que acha que não está produzindo e entra numa angústia terrível, eu não consigo ter foco, eu não estou produzindo quanto eu deveria produzir. Que efeito é este do tempo, da temporalidade? Às vezes eu acordo de manhã e eu tenho que fazer um esforço muito grande para ver que dia da semana que é. Eu apago. Tipo, sabe, segunda, terça, né? Você não tem aquele hábito mais, né? Que acho que é o que marca, né? Segunda-feira eu vou sair para ir em tal lugar, terça-feira eu começo a atender tal hora. A gente está em casa agora, né? Então parece que o lidar com o tempo ganhou uma outra lida realmente também, né? Pois é, Patrícia. Se eu fosse um coaching lacaniano, eu Era diria... aí que eu queria... Não disse, Vamos mas... dar... Como coaching lacaniano, eu dizia como a marcação do tempo ela se inscreve pelo intemporal do desejo, que é também um intemporal da angústia. Por quê? Porque a angústia ela é atemporal. A angústia ela é caracterizada... Eu estou me permitindo falar de uma maneira meio complicada, porque eu estou falando para psicanalistas mais, você está entendendo? Eu não estou preocupado em falar. Pensemos um pouco na angústia do último Lacan. Ou seja, a angústia ou o A barrado, né? Ou seja, o outro barrado, exatamente quando o real, sem o simbólico, irrompe nos nossos corpos. Se a gente pensa aquele giro, e nunca me lembro se é levógeno ou destrógeno, para cá no sentido horário, é o sentido quando o real, no seminário 23, ele vai desbordando, ele vai irrompendo sobre o corpo, sem a marcação do significante que faz 1, 2, 3, 4, 5. Ora, então quando as pessoas falam assim, é preciso introduzir uma rotina, o que me parece que as pessoas estão dizendo é preciso reintroduzir o simbólico, que é o que marca S1, S2, S3, 9 horas, 10 horas, sábado, domingo, segunda. É preciso reintroduzir o simbólico ali onde o atemporal dessa paralisação irrompe sobre os nossos corpos. Então, o simbólico acaba que a rotina, isso que todo mundo fica falando, né? Por isso que eu digo que é um pouco coaching lacaniano, no sentido de que, como bom coaching, é o seguinte, realmente tem uma rotina, porque a rotina ela é um tratamento pelo simbólico, né? Desse corpo
que de repente era um corpo social, um corpo que se mantinha em relações simbólicas, e que de repente está em suspenso. E passando por algumas experiências de perda que podem ser tratadas pelo processo de luto, senão até amanhã, curiosamente, eu vou estar numa outra live. Eu brinco que uma hora eu vou acordar e descobrir que estou numa live, igual o show de Truman, assim, vai fazer umas lives sem perceber. Amanhã eu vou estar com o Marco Leite em Curitiba, você Vou te conhece ouvir. muito bem. Exato, vou estar falando exatamente desse ponto em específico. Há elementos de perda que podem ser tratados pelo simbólico, dos quais é possível fazer um luto. Isso vai acontecer, por exemplo, com alguém que trabalhava, que perdeu dinheiro, que não sabe o que fazer, perdeu a vendinha dele, o psicólogo estava começando. Eu tenho várias pessoas que estão na minha constelação que estão com as clínicas prejudicadas enormemente, porque tiveram uma queda muito grande, não sabem como se sustentar. Mas essa perda ela é simbolizada, é possível trabalhar nela com um elemento de luto. Mas há também perdas do real, perdas que o simbólico não vai conseguir dar conta. Para esses casos, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós estamos falando, não estamos falando de coisas, não são compartimentos, gavetas separadas, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo juntas. E aí é claro que para essas situações, onde o luto não é possível e o objeto A, como a gente fala, cai sem semblantes, sem a semblantização, sem a roupagem à linha, como a gente chama, né? Ali vai ser necessária uma sintomatização. E essa sintomatização, né, para evitar que o sujeito entre numa melancolia ou passe ao ato, me parece que é a função do analista, não tanto pela interpretação, pelo fato dele estar marcando, ó, nossas sessões vão continuar sendo terças e quintas, não vai ser por isso, mas vai ser mais pelo analista na sua função de objeto voz, objeto olhar, ali onde o analista faz valer a presença para além dos efeitos de significante que ele pode ter. Uhum. Tinha uma outra pergunta aqui sobre crianças, né? Se deve falar com as crianças sobre a pandemia, como prepará-las para essa saída, que vai ser uma saída paulatina, né? Provavelmente, né, você não vai correr para um shopping, para um cinema, né? Quem tiver um pouquinho de consciência, pelo menos não vai. Como preparar a criança? Isso é apostar na consciência das pessoas. Aí é um gato, né? Não, mas a gente deve falar com as crianças sobre a pandemia, explicar o que está acontecendo, porque tem crianças angustiadas, né? E tem umas que estão lidando muito bem com isso, tem outras que não, né? É caso a caso. Eu trabalhei pouco, mas, por exemplo, eu me lembro de uma fase da minha vida, já tá mais de 30 anos, minha esposa ela era oncologista infantil. Uhum. Na época que eu tinha feito a minha passagem, eu deixei de ser residente de cirurgia cardíaca, fiz um outro concurso, eu fui para psiquiatria, estávamos no mesmo hospital, e acaba que eu era o residente de psiquiatria, enquanto ela era da oncologia infantil. E desde aquele tempo eu percebia como as crianças lidam melhor, inclusive com a própria finitude, a morte de si, do que os adultos. E como, na verdade, os pais tinham muito mais dificuldade de lidar com a morte dos filhos do que os filhos mesmos até tinham naquela idade. O que eu quero dizer com isso? É que as crianças, eu tenho uma netinha em São Paulo, né, de 6 anos, eu vejo, elas ganham muito quando elas sentem que, diante do luto dos pais, elas contam. Elas contam por alguma coisa. O luto ele é muito mais patogênico, ele causa muito mais situações que vão deixar inscrições que vão precisar ser elaboradas no futuro, eventualmente numa análise. Quando, por exemplo, numa análise de adultos, a gente tem assim, minha mãe perdeu um filho, ou perdeu o pai, ou perdeu alguém, e ali ela deixou de me enxergar. O luto. Quando o luto dos pais, a perda dos pais, não deixa de ver o filho como algo até fálico mesmo, que seja, que possa ajudá-los. Ou seja, no momento de perda, no momento de luto como esse,
nada melhor para as crianças que sentirem que elas são importantes para os pais. E, eventualmente, coisas bobas, como assim, olha, hoje vamos decidir aqui que comida vamos fazer juntos, porque nós, você sabe, nós estamos passando, filhinha, por um momento muito difícil, é um momento que está tendo muita dor fora, mas vamos pensar nisso juntos. Convocar as crianças, ao invés de tratá-las infantilizando-as, só entupindo de desenhos animados virtuais o tempo inteiro, convocando-as para dizer, olha, essa situação ela é excepcional, filhinha, filhinho, então que tal ajudarmos aqui? Vamos todos cuidar da casa? Eles nunca viram, às vezes, o pai passando um pano de chão. Quer passar comigo o pano de chão? Bora juntos fazer isso. Convocá-los a ter um certo protagonismo é muito melhor do que deixá-los à míngua do próprio luto que os pais estão tendo, porque estão tendo muitas perdas. Né? Então, é convocá-los a integrar essa cena. A gente está aqui caminhando para o final, mas a gente deve ter uns 5 minutinhos ainda. Eu queria te perguntar uma coisa. Essa pandemia, entre tantas outras coisas, escancarou aí as nossas desigualdades sociais. Né? É uma coisa que todo mundo sabe, mas que está aí debaixo do tapete. Né? Essa dificuldade das pessoas em pensar no coletivo. Por exemplo, a gente vê isso no simples uso da máscara, né? Na resistência de algumas pessoas de usar a máscara porque vai proteger o outro, né? Escancarou também essa nossa dificuldade de pensar coletivamente, ter o cuidado com o outro. Sim e não. O que eu penso na verdade, atravessamos um momento de uma polarização, onde os 50 tons de liberdade, adoro usar essa expressão, de usar a máscara, ficaram reduzidos a: se você é comunista, você fica em casa; se você é bolsonarista, você vai para a rua. Né? Olha, o que me incomoda nessa visão polarizada é que essa visão, ela em si, ela marca a falência do diálogo, que é o que pode fazer as pessoas conversarem. Por exemplo, quem me conhece, me escuta, me lê, sabe muito bem que eu não simpatizo, em hipótese alguma, com os arroubos totalitários do presidente atual, com uma certa tendência que a gente pode dizer de fechamento dessa extrema-direita, mas eu tenho que reconhecer algo que me preocupa um pouco. Eu não gosto da pedagogia do medo. Respondendo até uma pergunta que é a mesma pergunta que eu poderia responder à pessoa anterior que falou das crianças. Eu não gosto do modo como a imprensa ela também vem colocando em contraponto, como se fosse para tentar frear o discurso bolsonarista de que vamos todos para a rua, né? Eu não gosto da ideia de que é preciso uma pedagogia de mostrar cada vez mais mortos, mostrar a mundialidade, que só faz nos reduzir a nada. Eu acho que o papel da imprensa, obviamente, tem que ser de dirimir fake news, tem que ser de tirar, né, esse papel, eu acho que é fundamental. Em torno da questão. Foi chegando a um ponto de tanta polarização em termos de ser contra apenas Bolsonaro, que acabou que a imprensa está pregando para os mesmos, para a mesma paróquia. Não souberam como ir até as outras pessoas, desaprendeu-se a linguagem de chegar a pessoas que simplesmente estão indo à rua, não somente porque estão seguindo um mestre enlouquecido, mas porque estão desesperadas, porque não sabem muito bem o que fazer com sustento. E só lhe é respondida: fique em casa, que senão você vai morrer. Fique em casa, que senão vai ser pior. Sem mostrar, decifrar um pouco mais o que é isso. Ou seja, o grande problema da polarização é falarmos para convertidos. Né? Eu acho que é muito importante aprendermos a falar com o outro. Isso a psicanálise tem que ensinar. Por exemplo, eu jamais deixaria de atender no meu consultório um paciente bolsonarista radical. Jamais deixaria de atender. Se ele vem procurar alguma coisa ali, a gente vai procurar.
Eu acho que isso é fundamental. Não estou aqui para partidarizar isso. Eu não sei quanto tempo temos, mais uns 2 minutos? Acho que temos. Acho que até o bolsonarista, né, tem direito à análise. Até nem sigo até, eu acho que é quem mais precisa. Exatamente, se a análise ela visa um certo despertar, né, não é o bolsonarista, é o identificado. Também o esquerdista, ou seja, eu acho que o papel da análise é desconstruirmos esse outro absoluto do discurso, né? E sentimos que num mundo tão frágil, tão abalado, estamos cada vez mais nos aferrando a verdades, pseudo-verdades, obviamente, por um certo desespero. Com o reintroduzir o diálogo, a dialética, eu acho que esse tem que ser também um papel dos psicanalistas. Por isso que eu tomo muito cuidado, eu gosto muito, eu estou sempre presente não tem tempo, porque minha vida é muito ocupada, mas eu gosto muito do que eu vejo dos psicanalistas pela democracia, mas eu sempre fico atento a isso. Como nem fazer chacota daquele outro.